Bom dia! Começa agora mais um Papo.com. No programa de hoje vamos falar como o esporte pode auxiliar no desenvolvimento motor e estimular a interação social de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Para falarmos sobre esse assunto, convidamos o professor de Educação Física, pesquisador e palestrante Tiago Toledo. Bom dia, professor. É um prazer ter você em nosso estúdio. Bom dia, João. O prazer é todo meu. Então vamos começar nosso bate-papo. O que é o autismo? Bom, João, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil com características como dificuldades na comunicação, na interação social, no comportamento repetitivo, interesses restritos e dificuldades com sensorial. A partir de qual idade o autismo pode ser detectado ou diagnosticado? Olha, João, nós atendemos alunos que foram diagnosticados com 1 ano e meio, mais ou menos. E quais são os sinais que uma criança autista apresenta assim no início? Olha, os primeiros sinais podemos falar assim, lá pelos 8 meses, mais ou menos, que a mãe percebe que não está tendo aquele contato visual, que alguma pessoa chega, o bebê não olha. Então é na comunicação, na interação social. E quais são os tratamentos mais indicados assim para quem tem autismo? Os principais tratamentos, eu trabalho em equipes multidisciplinares, então no dia a dia, na prática, eu vejo que tem a parte comportamental, tem a parte sensorial, com a terapeuta ocupacional, com o pessoal da análise do comportamento, tem a fonoaudióloga também. Então eu vejo que são os principais tratamentos que tem nas equipes dos alunos, das pessoas que nós atendemos. E claro, o esporte. Uhum. Mas o autismo, ele é 100% curável? Tem alguma cura? O autismo ele não tem cura. O que pode acontecer é que através dessas terapias, a pessoa melhora as condições. Então ela fica mais adaptável na sociedade. Mas cura eu desconheço. O autismo, ele é genético? Ele passa de pai para filho? As possíveis causas do autismo, os pesquisadores médicos eles são bem categóricos, mas eles já sabem que o fator bem importante é a genética. Então, o pai que já tem um filho autista vai ter outro filho, as chances crescem. Ou aqueles pais que têm gêmeos, um com autismo, o outro tem grandes chances. Também são fatores ambientais, então a idade avançada dos pais contribui também para o desenvolvimento do autismo, ou uma má alimentação da mãe no período gestacional. Então são fatores ambientais e fatores genéticos, fatores fortes, mas não tem aquela resposta certa que bate o martelo, é por causa disso. A gente vai chamar agora uma reportagem feita pelo Vinícius, que vai falar um pouquinho sobre o que as pessoas acham sobre o autismo e o que elas sabem sobre. Pode soltar. Mais novo sucesso entre as séries no Brasil, The Good Doctor retrata a jornada de um jovem prodígio da medicina portador de autismo, condição que atinge 1 a cada 110 crianças nos Estados Unidos. No Brasil, estima-se que haja 2 milhões de autistas. Mas afinal, você sabe o que é autismo? O que você sabe sobre autismo? Eu acho assim que tem muitas crianças que a gente já vê pela aparência. E já tive contato com algumas pessoas com autismo, mas percebo que elas são muito caladas e vivem no mundo delas um pouco diferente, enxergam o mundo de uma maneira muito diferente. Autismo são pessoas que vivem um mundo em paralelo. Elas têm um nível de compreensão diferenciada do nível de compreensão de outras pessoas. Vivem um mundo à parte. O transtorno do espectro autista é uma condição genética que dificulta a socialização e o aprendizado. Mas alguns autistas são extremamente inteligentes. O diagnóstico, difícil e geralmente feito na primeira infância, é fundamental para o tratamento e para desenvolver o intelecto e o emocional da criança. Muita gente não sabe, mas várias personalidades tiveram sintomas de autismo. Os gênios da música Beethoven e Mozart, o campeão olímpico Michael Phelps, os cineastas Tim Burton e Stanley Kubrick, Bill Gates e Albert Einstein são alguns que manifestaram, ao longo da vida, traços do autismo em sua personalidade. Voltamos para o estúdio do Papo.com. De acordo com a nossa reportagem, você acha que a população está bem informada sobre o que é o autismo? O que você acha? A minha opinião é que ainda falta
o conhecimento do transtorno do espectro autista, mas nunca se falou tanto em autismo como nesses últimos anos. Mas ainda falta muita coisa para chegar no ideal. Existe algum tipo de autismo em que causa uma deformação na face, assim como a senhora mencionou na reportagem? Não, João, eu desconheço. Não tem? Eu desconheço. Então, vamos falar sobre o esporte e inclusão, o projeto que você está fazendo, mas primeiro vamos para o intervalo, o Papo.com volta em instantes. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Voltamos com o Papo.com. Hoje estamos com o professor Tiago Toledo conversando sobre como o esporte é essencial para o avanço físico e mental de jovens com autismo. Tiago, eu havia te perguntado sobre como está sendo esse seu projeto, o que você pode falar sobre ele? O site Esporte e Inclusão foi criado há quase um ano atrás com o intuito de levar informações até a sociedade. Então, trabalhando com equipes multidisciplinares há quase 15 anos, eu comecei a perceber como que essa informação vai chegar até a sociedade. Então, nós tivemos a ideia de criar o Esporte e Inclusão e nós divulgamos notícias sobre esse mundo do autismo, nós chamamos médicos, nós chamamos terapeutas para escreverem artigos para a gente. E como surgiu esse seu interesse pelo tema? Eu comecei como estagiário, eu sou professor de educação física, eu comecei como estagiário numa escola de natação e eu e o professor estávamos atendendo uma turma de mais ou menos 5, 6 crianças e uma criança com transtorno de espectro autista começou a fazer natação com a gente. Aquilo começou a me chamar muita atenção, algumas questões sensoriais, algumas questões comportamentais, de comunicação, e eu fui conversar com a psicóloga desse aluno. E ela foi a primeira pessoa que me falou na palavra autismo, isso foi mais ou menos em 2005. As coisas eram diferentes em 2005, as informações, não havia tanta informação como hoje. Então foi assim que eu comecei. Quando chega um novo aluno, como que você faz para furar esse bloqueio comunicativo com a criança? Quando nós começamos a atender um aluno, eu chamo desse primeiro período de adaptação. Então você conversa com os pais, normalmente já tem terapeutas tratando questões ou comportamentais, de comunicação, ou questões sensoriais. Você conversa com esses terapeutas para colher um número maior de informações. Então os pais vão me passar informações, as equipes me passam informações, então eu começo a trabalhar com um período de adaptação. Isso envolve vínculo, isso envolve afeto, então você desenvolve uma segurança, a pessoa começa a confiar em você. Nós não sabemos mensurar esse tempo, então, mas nesse tempo a criança ou o aluno, ou o adolescente, ou o adulto, vocês começam a desenvolver um vínculo, um afeto, e isso melhora a qualidade da aula dessa pessoa. Nesse período de adaptação que você comentou, existe alguma diferença de criança para criança ou é um padrão? Sim, existem diferenças sim, porque não existe uma criança com autismo igual a outra. Se crianças ou alunos típicos não existem um igual ao outro, quem dirá dos atípicos. Então não tem uma receita de bolo que dá certo para uma pessoa, pode não dar certo para outra pessoa. O que você desenvolve são estratégias, modificações e adaptações nas aulas.
E quais são as principais etapas para a socialização de um autista? Ó, a socialização, vamos falar na escola ou no meio social, na sociedade mesmo. Isso não tem um tempo certo, um clique, um estalo. Isso ocorre com o tempo. Então, uma pessoa pode ser inserida mais rápido que a outra. Então, temos pessoas que vivem a vida toda com autismo e não são diagnosticadas. Só que temos outras pessoas que elas precisam sim de realmente um suporte maior para serem inserida. E agora falando do esporte, de que forma ele pode ajudar na vida do autista? O esporte ele é uma excelente ferramenta para trabalhar a inclusão de uma pessoa. Então ele melhora a vida de uma pessoa com autismo em vários aspectos, seja na parte comportamental, na comunicação. O esporte ele dá oportunidade para essa pessoa interagir com seus pares, com seus amigos. Então ele melhora, ele dá muita, como que eu posso falar? Ele tem muitos benefícios, só que tem que ser bem estruturado para trabalhar com uma pessoa com autismo. E qual a importância dos pais para o desenvolvimento da criança? A importância dos pais são eles que detectam os primeiros sinais de autismo. Então, os pais vão atrás das primeiras intervenções, tem o diagnóstico, que é um momento muito difícil na vida deles. Então, eu conheço pais que são verdadeiros heróis. Esses pais são verdadeiros heróis, que eles convivem no dia a dia, eles vão buscar informação, porque são muitas informações, como que eu posso dizer, desencontradas hoje em dia. Muitos tratamentos que não são cientificamente comprovados, que existem pessoas vendendo. Então, os pais passam por isso no dia a dia. Para uma criança que tem autismo, qual escola que você recomendaria? Uma escola convencional ou uma escola especial? A escola convencional eu chamaria de escola regular, que na prática eu vejo todas as pessoas que nós atendemos estão nas escolas regulares, só que essas pessoas precisam de adaptações, de estratégia. Então, quando a escola tem a informação, isso fica mais fácil para a escola receber e atender a cada particularidade da pessoa. Então, chega uma pessoa com autismo, não necessariamente ela vai ter as mesmas dificuldades que outro aluno que chega com autismo. Mas eu vejo muitos alunos, ou todos, estão em escolas regulares. O tratamento para o autismo, ele é caro? Qual o custo? Muitos tratamentos que o governo deveria dar, na verdade, na prática, isso não acontece. E ele é caro, o tratamento, porque é um tratamento que vem de equipes especializadas. Então, nós não estamos falando de um tratamento por um terapeuta. Nós estamos falando de um tratamento por uma equipe, às vezes envolve até 10 profissionais, seja o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pessoal da análise do comportamento, o personal trainer. Então, ele acaba sendo caro sim, não é barato. E como você percebe que o aluno está devidamente pronto para ser inserido na sociedade? Olha, isso daí é com o tempo. Então, tem desde aquele aluno que ele vai precisar de muito apoio para se adaptar à vida na sociedade, e tem aquele aluno que não vai precisar de muita ajuda. Ele vai ser inserido muito mais fácil. Vai ter família, filhos, já tem trabalho, então tem muitos casos assim. E qual é a sensação de ver o seu trabalho, de ver a eficiência que vem tendo na vida dessas crianças? A sensação não tem explicação para isso, porque ela é muito gratificante. Não só eu, por exemplo, eu faço parte de equipes, quando nós sentimos essas, como que eu posso falar, essas quebras de barreira que o aluno vai conseguindo vencer, né? Isso é muito gratificante para a gente. Tiago, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer a você que está nos assistindo, queria agradecer demais a presença do Tiago, foi um prazer ter você aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para abordar esse assunto tão atual nos dias. O Papo.com fica por aqui, até a próxima!